Jesus. Jesus nos ensinou que Deus é Pai. Ninguém é Pai como Deus o é. Ninguém. Jesus nos ensinou que o nosso Pai Deus nos ama com amor infinito, com amor eterno. Jesus nos ensinou e repetiu os mandamentos: honrarás teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Jesus Cristo teve um pai humano adotivo, porque o pai de Jesus era o divino Espírito Santo. Agora, quando nós refletimos sobre pai humano, vale a pena comparar um pouco com nosso Pai Deus. Ficamos pensando de como que nosso Deus Pai nos ama, todos nós com amor incondicional. E o ideal seria se os nossos pais humanos tivéssemos amado todos nós com este mesmo amor, com o amor divino. Deus é Pai e Deus Pai nos ama muito. Eu quero partilhar um pouco com vocês sobre meu pai, Edward. Eu sou Júnior. Muitas pessoas não sabem que eu sou Júnior. Sou o filho mais velho do meu pai, tenho duas irmãs mais velhas que eu. Meu pai era um operário, sim, um operário normal e com grande sacrifício. Conseguiu educar 5 filhos. Minhas 3 irmãs, eu e meu irmão, com grande sacrifício. Meu pai tinha um problema, infelizmente, alcoolismo, infelizmente. E esse vício atrapalhou a vida dele e ele faleceu relativamente novo por causa deste vício. Eu não gostava, não aceitava esse problema do meu pai. Eu vi quando era criança e adolescente e jovem que fazia um mal enorme. Mas agora eu louvo e agradeço a Deus pelo meu pai. Louvo pelo sacrifício tremendo que ele fez como operário para educar 5 filhos junto com a minha mãe. Não há comparação entre pai humano e pai divino. Mas como seria bom se os pais humanos aprendessem do nosso Pai divino, principalmente com amor. Eu fico refletindo também como sacerdote é pai, e como tenho muitos filhos espirituais, e o que eu vou falar de pai humano, estou falando também de mim mesmo, como sacerdote, com muitos filhos e filhas espirituais. Eu vou ler para vocês uma passagem sobre o amor de Deus, Pai. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus Pai tem para conosco. Nós conhecemos, nós experimentamos, nós acreditamos no amor infinito de nosso Deus Pai. Deus Pai é amor.
é amor puro. E quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Mais uma vez eu digo, como seria bom se os homens, se os pais conhecessem, experimentassem este amor de Deus. E assim, vão conseguir amar o seu próximo, amar seus filhos. Eu li sobre 1 João 4,16. Agora vou ler sobre 1 João 4, 7 a 11. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. O amor verdadeiro vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, e nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado seu Filho para expiar todos os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Jesus Cristo veio nos ensinar que Deus é Pai. É Pai nosso. É o Pai de todos nós. Então, se por acaso você fica decepcionado com seu pai humano, se decepcionou com ele, lembre-se que você tem um Pai perfeito. Ninguém é pai como Deus, Pai, o é. Ninguém é pai como nosso Deus Pai é. Mas é necessário amar e perdoar e orar pelos nossos pais. Eu acredito que meu pai foi um presente de Deus. Por causa do meu pai e a minha mãe, eu estou aqui, eu louvo e agradeço a Deus pelo instrumento que Deus usou para a minha vida, para eu estar aqui. O pai ama seus filhos. O pai faz tudo para os seus filhos. Eu fico impressionante como o pai, a mãe, estão sempre querendo que seus filhos tenham mais do que eles. Aconteceu no caso do meu pai e da minha mãe, que não foram na faculdade. E todos os filhos, sim. Quantos pais eu vejo, pais lutando e muito, pagando o colégio e a faculdade dos seus filhos. Louvado e glorificado seja Deus. É como é importante que os filhos tenham gratidão e muito amor e perdão pelos seus pais humanos. Deus é Pai, Deus nos ama. Todos os pais devem amar, querer amar os seus filhos com amor incondicional. O nosso Deus Pai fala abertamente conosco. É muito importante que os pais falem abertamente e constantemente com seus filhos. Os pais devem dar um bom exemplo para seus filhos. É a obrigação.
Eu fico imaginando os pais com uma vida espiritual muito forte. E se por acaso os pais estão afastados de Deus, volta. Tem que dar um bom exemplo, uma vida espiritual, uma vida com Deus. Como é importante o pai levar seus filhos para a igreja e transmitir a fé para seus filhos. Como é importante, pais, voltem para a casa de Deus, voltem para ter uma vida espiritual. Pais, por favor, uma liderança. Vocês são a cabeça da família, uma liderança espiritual. Somos batizados? Sim, e o batismo é importante. E podemos renovar o nosso batismo. Eu quero pertencer a Deus, eu quero ser de Deus. Como é importante que todos nós, pais, a família toda, peça perdão de todos os seus pecados e passe por uma conversão. Como é importante, pais, receber o pão da vida, a Eucaristia e o próprio Senhor Jesus Cristo dentro do seu coração. Como é importante o bom exemplo, a liderança dos pais lá na família. Crisma é para ser militante, é para ser evangelizador. É necessário que a boa notícia esteja em casa. Então os pais deveriam conhecer a Bíblia, a boa notícia, devem ser evangelizadores na igreja doméstica, lá onde você mora. Que riqueza que é o sacramento de matrimônio. Deus pode unir cada vez mais as pessoas, o que Deus uniu. E Cristo habitando naquela casa, morando ali naquela casa. Cristo no pai, na mãe e nos filhos. E que família abençoada, consagrada que é quando isto acontece. É possível. Para Deus tudo é possível. É possível que a paternidade, a maternidade com nosso Senhor Jesus Cristo, com muito amor. Deus quer que nós estejamos bem, as famílias estando bem, pai estando bem, mãe, todos os membros da família. E se por acaso o pai não frequenta a igreja, por favor, uma exortação para as esposas, exortar para os filhos e as filhas também, exortar, vamos todos nós à nossa igreja. E assim, harmonia, paz, tranquilidade nas nossas famílias. Nós temos a obrigação de orar pelos nossos pais, vivos ou falecidos. É a bênção de Deus. Deus vem nos dar graça de amar, perdoar, orar. Se o pai estiver livre, se o pai estiver vivo, dê um abraço para o seu pai, dizendo: pai, eu te amo, eu quero que esteja bem, eu quero que todos nós estejamos bem, em todos os sentidos, do modo especial, espiritualmente. O Divino Espírito Santo é uma força espiritual. E a vida pode ser conduzida por Ele. É possível. Vida nova, em abundância. Existe uma passagem de Romanos 8, 11 a 17.
se o divino Espírito Santo daquele que ressuscitou Jesus, que o Espírito Santo de Deus Pai, ele ressuscitou Jesus dos mortos, se o Espírito Santo está habitando em nós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, é Deus Pai, também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo divino Espírito Santo habitando em nós. Eu desejo, eu que sou pai espiritual, eu quero ser tomado pelo divino Espírito Santo. Eu quero que todos os pais que estão vivos recebam toda a força, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne, mas não, vamos viver pelo Espírito Santo. De fato, se vivermos segundo a carne, havereis de morrer. Mas se vivemos pelo Espírito Santo, vamos mortificar as obras da carne. E nós viveremos. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meu pai, filho de Deus, mãe, meus irmãos, irmãs, vó, primos, tios, tias, todos nós podemos ser movidos pelo divino Espírito Santo e passamos a ser filhos de Deus Pai. Portanto, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebemos o divino Espírito Santo de adoção. Somos filhos adotivos de Deus Pai, pelo qual clamamos Abba Pai, Papai nosso, Deus, Papai. O Espírito Santo mesmo dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos amados de Deus Pai. E se nós somos filhos amados de Deus Pai, também somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus nosso Pai. Co-herdeiros de Cristo, contando que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Dá para você imaginar como que vai ser daqui a 50, 80 anos, ou 10 anos? Tomara que eu esteja no céu, junto com meu pai, junto com a minha mãe. É a nossa esperança. Queremos ser a família de Deus e com Deus durante toda a eternidade. E se podemos fazer alguma coisa, não é? Se os pais que estão assistindo, se pudessem fazer uma coisa, de tomar a liderança, de garantir que todos os membros da família passem na eternidade junto com nosso Deus. O pai humano sempre quer deixar uma herança para seus filhos. A maior herança é toda a eternidade com nosso Deus. Herança divina. Não apenas bens, terrenos e casas e negócios, mas herança divina. Eu acredito muito que eu sou pai espiritual. E o pai tem que dar um bom exemplo. O pai tem que ter tempo para seus filhos. Tem que falar abertamente para seus filhos.
das coisas mais importantes. Tem que ter um amor incondicional para com os seus filhos. O pai sustenta seus filhos. A minha obrigação é de sustentar vocês, filhos e filhas, com a palavra de Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus nos ama, Deus Pai nos ama. E muitas pessoas são filhos e filhas de Deus Pai e não sabem, e não reconhecem Deus como seu Pai perfeito. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Impressionante o Jesus, como Jesus sempre tratou o pai adotivo dele como pai. Chamava de pai, meu pai. Mas quando ele tinha 12 anos, quando ele ficou lá no templo, ele falou: eu tenho que fazer a obra do meu pai, falando de Deus. E foi impressionante o que aconteceu com José e com Maria. Naquela hora, quando Jesus estava ensinando e perguntando lá no templo, ele falou: eu tenho que cuidar da obra do meu pai. Jesus conhecia perfeitamente que Deus era o seu pai, e José, o pai adotivo. Obrigado, eu louvo e agradeço a Deus. Eu louvo e agradeço a Deus pelos pais de coração, pelos homens que adotavam filhos, mães, mulheres que adotaram filhos, e certamente pelo amor, pelo carinho. O pai de coração, muitas vezes, é muito mais do que o pai físico. Você, pai, que não tem o que fazer, por que você não, como que, adota crianças? Ou vai ajudar as crianças, e vai dar carinho, amor, apoio para as crianças. Entendido que uma criança, que um adolescente precisa de um pai, e quando tiver a segurança, a força, o amor e o carinho de um homem, principalmente na adolescência, ele consegue decolar na vida com uma segurança. As crianças são frágeis e precisa do pilar masculino e do pilar feminino, um alicerce forte. Muitas vezes os pais dão coisas e não dão atenção e não dão amor. É a coisa principal que o filho quer, é uma atenção, é uma compreensão, uma palavra, um apoio e um abraço do pai. Eu fico impressionado que algumas pessoas me falaram que realmente meu pai nunca me abraçou e sentiu falta. Então, por favor, pais, amor, carinho para com os vossos filhos. Eles precisam muito. Os pais são instrumentos de Deus e nós temos que amar do modo especial o nosso próximo. E a pessoa mais próxima são os filhos, a esposa. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus.
E quando não é apenas amor humano, mas o amor divino,